Então esse é o maior grupo vegetal, as angiospermas, né? Nós temos briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, esse sendo um grupo e o mais disperso no planeta. Então nós temos a variedade de frutos, que é a característica do grupo, né? Um passo evolutivo da gimnosperma para o angiosperma é que esse grupo apresenta frutos. Isso é importante para o processo de polinização. Então, quais são as características de uma angiosperma? São vasculares, com raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Até o momento, nós tínhamos a presença de estróbilo com semente. Agora, com flores variadas e fruto, né? Então isso atrai bastante polinizadores. Sempre no processo de fecundação, nós temos a formação da semente. E quando o ovário se desenvolve, nós temos a formação do fruto. É o grupo vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Esse sucesso se deve à presença dos frutos e à presença de variedade de cores das flores, né? E à presença de néctar. Então aqui nos quadro representativo da diferença de vasculares, né? Das gimnospermas e angiospermas. Então gímeno é nu, esperma é semente. Anjo é uma urna, é um estojo, é um envolvimento, e esperma é semente, né? Então a diferença característica é a presença de estróbilo na gimnosperma, na angiosperma flor. Isso é importante para o processo de disseminação do grupo. O estróbilo, ele exclusivamente, ele é um órgão reprodutor de gimnosperma que funciona com o vento, né? A polinização é pelo vento. Aqui a polinização são de várias maneiras nas angiospermas. As flores não apresentam ovários nas gimnospermas e nas angiospermas as flores apresentam ovário, que na verdade ao se desenvolver forma-se o fruto. Aqui nós temos dois grupos, monocotiledônio e dicotiledônio. A diferença básica, um cotilédon e dois cotilédons. Então você tem uma reserva nutritiva da semente e duas reservas nutritivas da semente. Então nós temos por exemplo, a grama e a dicotiledônio e o feijão. Então as monocotiledôneas têm raiz fasciculada, em cabeleira, e dicotiledônio é pivotante. O caule é em colmo, todo dividido, por exemplo no bambu, e aqui em tronco. Os feixes são dispersos na monocotiledônia, na dicotiledônia eles são circulares, né? Bem delinear. Aqui a nervura é paralela, a nervura aqui é reticulada na dicotiledônia. As pétalas trímeras, múltiplos de 3, e aqui pentâmeras e tetrâmeras, múltiplos de 4 e 5. Um cotilédon e dois cotilédones. Então as dicotiledôneas são mais evoluídas que a monocotiledônia. A diferença é que no caso, as duas são duas angiospermas, né? Outro quadro representativo da diferença entre os grupos, né? Em relação à semente, as folhas, os vasos liberolenhosos, né? Do caule e da monocotiledônia e dicotiledônia, as flores pentâmeras da dicotiledônia e trímeras da monocotiledônia, frutos com 5 carpelos, frutos com 3 carpelos, nós vamos ver lá na frente, que é uma estrutura reprodutora das flores, né? Raízes axiais ou pivotantes, raízes fasciculadas ou cabeleira. Outro quadro representativo, com diferença de mono e dicotiledônia, sempre envolvendo esses órgãos, sempre envolvendo a organologia do grupo. Então, exemplo, monocotiledônia, arroz, milho, trigo, grama, cana-de-açúcar, dicotiledônia, roseira, macieira, feijoeiro, tomateiro, né? Então, uma estrutura aqui da flor das angiospermas. Estrutura masculina, sempre androceu. Estrutura feminina, gineceu. Então, estrutura masculina, antera, filete. Estrutura feminina, estigma, estilete, ovário, o óvulo aqui dentro, né? As pétalas, os receptáculos florais e as sépalas, tá? Os grãos de pólen vão estar aqui. Eles vão formar os núcleos espermáticos para fecundar o oosfera aqui dentro. O esfera é o óvulo, o esfera é o gameta feminino, né? Então o gineceu é um órgão reprodutor feminino e o androceu é um órgão reprodutor masculino. Então a gente observa aqui as pétalas, a antera e o estigma. Nesse caso aqui é uma flor hermafrodita e que o estigma está acima da antera. Isso significa variabilidade genética no grupo. Se permite a fecundação cruzada e não a fecundação, porque a antera com os pólens eles estão abaixo do estigma. Então o grão do pólen, quando ele é produzido, ele
ao entrar no estigma da outra flor, ele vai se transformar, vai produzir substâncias e vai formar um tubo polínico. O tubo polínico é a característica de gimnosperma e angiosperma que garante que os gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos, fecundem a oosfera, né? E assim ocorre a formação da semente e fruto, enquanto dos gametas formando o embrião, no caso é a semente. Então aqui existe uma polinização, uma autopolinização, porque eu estou falando da mesma flor. Fecundou, formou a semente, o ovário vai se desenvolver e forma-se o fruto. O fruto com semente, a semente, por N processos, vai ao solo e germina numa nova flor, uma nova planta com flores, né? Então aqui de novo, aqui nós temos a antera, por meiose forma-se o pólen entra no estigma, forma o tubo polínico, transforma em núcleo espermático, ocorre a fecundação dos núcleos polares dentro do ovário e forma-se a semente e o ovário. A oosfera aqui é o óvulo, os núcleos polares N estão aqui envolvidos dentro do ovário. Forma-se então o endosperma triploide. Nas angiospermas ocorre uma dupla fecundação, né? Fecunda-se para formar endosperma, que é uma reserva nutritiva do embrião, e fecunda-se para formar a semente, que é o próprio embrião. Então nós temos duas fecundações em angiosperma, isso é exclusivo do grupo, ok? Para formar a semente, e aí germina-se, forma-se uma nova planta com nova flor, né? Flores hermafroditas, monóclinas. Flores dioicas, díclinas, sexo separado. Significa que aqui nós temos um aparelho reprodutor feminino separado do masculino, né? Estigma e xilete, antera e filete. O que é o carpelo? O carpelo é a estrutura toda feminina. E o estame, estrutura toda masculina. Pétalas, o conjunto de pétalas chama corola, conjunto de sépalas, cálice. Então, aqui o receptáculo e o pedúnculo. O pedúnculo sustenta a flor no caule, né? Então, o carpelo é a parte feminina e o estame é a parte masculina. Então, ocorre uma dupla fecundação. O núcleo espermático, que é proveniente do pólen, fecundou a esfera, forma um embrião diploide. Aqui nós temos a semente. O núcleo espermático também vem do pólen. Ele vai encontrar com dois núcleos polares N, né? Então aqui nós temos haploides, 2N diploide, ok? Fecundou, forma um endosperma triploide. Tá? Então a semente e o fruto é a diferença. O óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente. Óvulo fecundado e desenvolvido, o ovário fecundado e desenvolvido forma-se o fruto. Então simultaneamente o óvulo fecundou, tem a semente envolvendo esse óvulo, o ovário, que se desenvolve em frutos, ok? O endosperma é reserva nutritiva para o embrião, ok? Repare que o endosperma já começa a envolver o embrião é envolvido pelo pericarpio, que vai formar o fruto. Outra estrutura de flores com as anteras. Diversidade das flores, presença de odores, coloração, glândulas secretoras, pelos absorventes, isso tudo faz com que possa atrair mais os polinizadores. Então nós temos aqui os tipos de polinização: anemofilia através do vento, entomofilia pelos insetos, a ornitofilia pelas aves, hidrofilia pela água, quiropterofilia pelos morcegos, e esses variados tipos de polinização é biodiverso no grupo. Então nós temos a cantarofilia também, com auxílio de besouros, psicofilia efetuada por borboletas, falenofilia através das mariposas. Esses são os agentes polinizadores
né, que faz com que a angiosperma possa ser mais biodiversa. E isso é muito importante para o grupo, né, das angiospermas, né. Então repara só, a estrutura, né? A estrutura. Nós temos o que? Antera e filete, né? A antera e o filete, que é o androceu. Estigma e xilete, que é o gineceu. Repara que essa flor é hermafrodita, essa também. Quando ocorre a polinização no estigma, eu tenho a autopolinização. Quando ocorre a polinização através da entomofilia dos insetos, de uma flor para outra, eu tenho uma polinização cruzada. A autopolinização, a variabilidade genética menor. A polinização cruzada, a variabilidade genética maior. Pode reparar que a antera está na mesma posição do estigma, ocorre a autofecundação. Se houver uma antera abaixo do estigma, eu tenho a polinização cruzada. Então nós temos desenvolvimento do fruto, né? Estrutura externa, epicarpo. Estrutura interna, mesocarpo. Endocarpo, próximo ao endosperma, que no caso sólido, parte branca, e reserva nutritiva líquida, que é a água de coco, né? Então os frutos eles podem ser carnosos, podem ser secos. Se for carnosa, é do tipo baga ou drupa. Baga, uma ou mais sementes, drupa, uma única semente e dura. Secos, pode ser deiscente, se abrem, indeiscente, não se abre. Nós vamos ver aqui os carnosos do tipo baga: goiaba, mamão, laranja, melão, melancia, tomate, pepino. Drupa, ameixa, azeitona, manga, pêssego e abacate. Classificação dos frutos. Os frutos secos, material duro, deiscente, se abrem logo quando estão maduros, feijão e soja. Indeiscente, não se abre quando estão maduros. Exemplo, noz e milho. Fruto patenocarpo. O que é o fruto patenocarpo? É o fruto que se desenvolve dentro de um ovário e que não é fecundado. Então não tem semente, não tem fecundação, não tem semente. Então o ovário ele se desenvolve, forma-se o fruto sem semente. Nós temos uva, Thompson, as bananas também. Os pseudofrutos têm fecundação, têm semente. Só que não se forma a fecundação dentro do ovário, e sim em outras estruturas do vegetal, através de receptáculos florais, né? Através das sépalas ou pedúnculo. E isso é importante porque nós temos o conceito de falso fruto. Então, pseudofruto é formado por outras partes da flor, como pedúnculo e receptáculo. Morango, maçã, abacaxi e caju. Então, nós temos a denominação de pseudofrutos. Nós temos aquênios, frutos secos, receptáculo, parte comestível do morango. O fruto da maçã está bem aqui dentro. Receptáculo floral, pseudofruto. O fruto no caju, na extremidade. E o pedúnculo é o pseudofruto, né? Nós temos variados tipos de raízes, aquáticas, aéreas, subterrâneas. É parte de organologia de raízes. Então a gente viu de frutos, agora vamos para as raízes. Então nós temos raízes tabulares, né, que dá estabilidade ao vegetal, desse tipo. Pneumatóforo, plantas do mangue, são as raízes respiratórias. Solos alagadiços servem para a planta respirar bem. Raiz respiratória pneumatófora se projetam para fora quando o solo é bem salino. Raiz tabular, bem firme, né, que sustenta bem o tronco. Raiz escora de mangue também, né? Ela compõe, né, os pneumatóforos. Então auxilia para escorar todo o tronco. Por exemplo, em solos alagadiços. E o solo representativo de mangue, né? Aumenta a estabilidade do vegetal. Haustórios presente somente em plantas parasitas, importante para sugar a seiva bruta e elaborada da célula hospedeira. É o caso do cipó, chumbo e da erva de passarinho. As raízes sugadoras, né, que tem uma função, né, que são os haustórios, né, tem a função de sugar, buscar essa seiva, né, a seiva bruta, né, água e sais das células da planta hospedeira. A raiz tuberosa, a função armazena reservas nutritivas, é o caso da batata doce,
né? Mandioca também, raiz aquática, né? Flutuante. Isso permite que o vegetal possa se adaptar bem ao ambiente aquático e absorver bem os gases dissolvidos. Lembrar que o holoparasita é o cipó chumbo, suga a seiva elaborada, não realiza a fotossíntese, esse vegetal. A hemiparasita, parasita parcial, erva de passarinho, ela suga a seiva bruta, ela sim realiza a fotossíntese. O caule, nós temos caules, é um órgão vegetativo, geralmente aéreo, apresenta geotropismo negativo e fototropismo positivo. Tropismo é o movimento dos vegetais, né? Geotropismo negativo em sentido oposto ao solo, fototropismo positivo no mesmo sentido que a luz, né? Então ele busca a luz para se desenvolver. Então as funções: sustentação, condução de seiva, fotossíntese, reprodução vegetativa e armazenamento de reservas nutritivas. Olha a batata aí, caule, batata em inglês é um caule, é um tubérculo, né? Então o caule nós temos as gemas apicais e gemas laterais no caule, pontos de crescimento, apical, lateral, o nó e o entrenó. Os tipos de caule: eretos, rastejantes, trepadores, vai depender da variedade deles. Caules eretos, posição normal do tronco, mangueira e jacarandá. Stipe, divididos em colmos bem unidos, né? Aqui os colmos. Nas stipes eu tenho os caules de palmeiras e de coqueiros, bem segmentado. Os colmos está bem dividido, nós e entre nós. E as hastes é um tipo de caule frágil, menor, é o caso da salsa, alface e agrião. Caule frágil, né? Caule rastejante é o caso do melão, pepino, batata, abóbora, melancia. Caules trepadores, parreira, chuchu, né? E outros. Os caules subterrâneos, rizomas, presentes na samambaia, gengibre e também na bananeira. Tubérculo, que é a batatinha, e o bulbo, que é a cebola e alho. Um tipo de caule, né? Subterrâneo. Caules aquáticos da Vitória Régia Aguapé, apresenta parênquima aerífero, armazena ar, né? Na Vitória Régia, no Aguapé também. E os caules modificados, uma adaptação importante ao ambiente, que é o cladódio, caule de cacto, espinhos, né? Caule lá na coroa de Cristo, por exemplo, e as gavinhas, no caso do maracujá também e da uva. Aqui nós temos os gomos ou gemas, são pontos de crescimento do caule. Então nós temos tipos de caule: aéreo, tronco, haste, bem flexível, fino, colmo, nós entre nós, bem cheio, colmo oco do bambu, stipe, caule estolho, morango e da grama, e o caule subterrâneo, rizoma, lá da bananeira, né? O que a gente vê aqui é um pseudo caule e da samambaia. O caule aquático, rico em parênquima aerífero, armazena ar e eles flutuam. O bulbo é um caule, né? Então nós temos aí o alho, outro exemplo, a cebola. Lembrar no bulbo, o caule é a parte basal chamada de prato. Cladódio é caule modificado, forma de folha. A carqueja também, um caule. E o erro aí, a folha de carqueja, né? Deveria ser caule. Espinhos ocorrem em limoeiro, né? Em coroa de Cristo, né? Em pau-brasil, o que na verdade é uma folha modificada para evitar a perda de água. O que a gente confunde muito é que na roseira não tem espinhos, tem acúlio.
que é anexo de epiderme. As gavinhas se fixam as arames, né, algum suporte para poder se desenvolver. No caso da maracujá e uva. E a morfose, no caso, é a folha, né, as gavinhas. As folhas ela têm função de quê? De fotossíntese, né? Troca de gases, né? Defesa, armazena água e nutrientes. Então nós temos a bainha, pecíolo, né? Todo o limbo e as nervuras, né? Então nós temos os caules modificados, sempre armazenadores de água aqui. É um parênquima aquífero que ela apresenta. As brácteas são folhas importantes para atrair os polinizadores, né? Então é destinada à proteção às flores e auxilia na atração dos polinizadores. Na verdade são folhas de atração. E por último, essas folhas modificadas para captar insetos. Isso é importante por quê? Porque as incentívoras elas se desenvolvem bem em solo pobre em nitrogênio. Então elas absorvem bem os insetos, são carnívoras, né? E para poder suprir essa falta de nutrientes no solo. Então elas apresentam glândulas, pelos absorventes, enzimas importantes para poder digerir o inseto e adquirir parte desse nitrogênio pobre do solo, adquirir esses nutrientes através da captação desses insetos, né? Então nós temos um grande grupo que são as angiospermas, um grande avanço, presença de fruto e de flores variadas, né? E bastante biodiversas para a atração dos polinizadores.